Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Andrea, facilitadora de Axis, barras Axis e facilitadora em empoderamento e expansão que empodera pessoas. Então vamos lá, eu vou contar um pouquinho aqui como foi a minha trajetória, o meu caminho até chegar aqui, nesse canal abençoado. E como nesse caminho eu me empoderei, eu me empoderei do meu próprio ser infinito, da Andrea que eu verdadeiramente sou, né? Como que foi essa expansão toda de consciência? Pessoal, eu estava trabalhando registrada num lugar e com alguns atendimentos aí, com crianças autistas, Down e assim, um trabalho registrado e outros atendimentos. E eu estava pedindo como seria eu trabalhar menos e ganhar mais. E eu fiquei um ano na pergunta, como faço para trabalhar menos e ganhar mais, né? E o que aconteceu? Aconteceu um caos na minha vida e eu acabei perdendo o meu trabalho registrado. As pessoas mudaram, enfim, aconteceu um caos todo e eu perdi o meu trabalho registrado. Mas lembra, eu estava nas perguntas. Eu tenho um grupo em que todos os dias eu fazia áudios. Hoje eu faço um dia sim, 2 não, enfim, mas eu fazia todos os dias. E quando eu fazia primeiro pra mim. Eu ficava nas perguntas de como pode melhorar, como faço para trabalhar menos e ganhar mais. Por quê, pessoal? Eu estava feliz nos meus atendimentos e também no trabalho registrado, na situação do que eu fazia nos atendimentos. Porém, com o horário que eu não tinha tempo de ir para academia, eu não tinha tempo de cuidar de mim, não tinha tempo de fazer os meus horários e viajar e dar classes. E quando eu me tornei uma facilitadora, eu escolhi viajar. Eu escolhi viajar para todo o Brasil, dando classe de barras de Axis. Eu escolhi ter um espaço para atendimentos. Eu escolhi isso para minha vida. E quando você escolhe, ok, é só fazer perguntas e escolher, e as coisas vão acontecendo e vão se encaixando. E eu consegui um espaço maravilhoso, num lugar maravilhoso, que é esse espaço onde eu estou aqui agora, que é uma sala incrível, fantástica, que as pessoas se sentem bem quando entram, e eu também. Eu tinha entrava muito naquele espaço de será que eu vou conseguir pagar? Será que eu não vou conseguir pagar? Eu entrava nesses espaços também. Só que quando você faz o curso de barras de Axis e se apodera das ferramentas, primeiro, você abaixa as barreiras de todos os julgamentos e pontos de vista fixos e entra em total permissão. Permissão de que tudo é possível e que não tem certo e errado, sabe? Você entra assim no espaço do que mais é possível, que é um interessante ponto de vista do outro, que o aluguel é caro, que vai ser difícil, que vai ser complicado. Já imaginou? A minha mãe mesmo, ela já imaginou se você perde o seu trabalho? Um trabalho registrado? Pessoal, e o quanto eu entrava nesse espaço do ponto de vista do outro e ficava com medo, um medo de ficar sem dinheiro, de não conseguir pagar, enfim, de tantas perguntas que eu fui fazendo e todas essas técnicas do interessante ponto de vista interessante que o outro tem esse ponto de vista, de abaixar as barreiras de todos os julgamentos e julgamento zero, principalmente aqueles julgamentos contra a minha pessoa, contra eu mesma, de que se eu era ou não era capaz, que é difícil ou que não era difícil, enfim, sabe quando você entra em julgamentos contra você? Que você não é capaz, que é complicado,
que você vai entrar na escassez. Então assim, você abaixa as barreiras e não dá lado para essa mente pensante e essa mente que mente muitas vezes e coloca implantes distratores para te distrair, para te levar muito além das infinitas possibilidades. Olha só, eu perdi, pessoal, perdi o meu trabalho registrado, a menina que eu atendia também, na verdade, ela foi uma expansão de consciência, né? Eu atendi desde dos 2 aninhos até aproximadamente 15 anos e realmente tinha que ir mesmo, porque já estava tudo bem, tudo certo, e ela precisava seguir, né, o caminho dela sem os atendimentos, que já estava tudo ok. Então, eu entrei no espaço de, e agora? E agora? O que mais é possível aqui? Como pode melhorar? E lembrei que eu fiquei um ano anterior inteirinho perguntando, né? Universo, como faço para trabalhar menos e ganhar mais? Universo, como faço para trabalhar menos e ganhar mais? E entrava nesse espaço das perguntas. Perguntas empoderam, perguntas abrem para infinitas possibilidades. A gente já falou isso várias vezes, quase em todos os vídeos, vocês vão ouvir eu falar sobre isso, porque são as técnicas. Eu escolhi não somente fazer as perguntas, eu escolhi ser a pergunta, ser a energia da pergunta. E aconteceu. Tudo na minha vida mudou. Comecei a dar mais classe de barras, comecei a atender mais as pessoas, ter tempo para atender as pessoas, tempo de organizar uma agenda, tempo para a família, tempo para viagens, tempo para a minha academia. E assim a vida para mim foi se tornando mais leve. Lembra do mantra do Axis? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu tenho aqui no canal que eu fiz as 108 vezes desse mantra incrível, que realmente traz uma energia para sua vida de uma facilidade que quando vem esse caos de ou perder o trabalho ou alguma coisa na sua vida, você entra no espaço de o que mais é possível aqui, que eu não estou percebendo, o que tem para mim aqui, verdade? E você entra ali nas perguntas e as infinitas possibilidades começam a surgir. Então, como seria você realmente fazer e ser as perguntas, né? Porque isso realmente empodera. E foi isso que aconteceu nessa história toda. Eu não limitei, eu não disse o valor que eu tinha que ganhar por mês, eu não dei uma resposta de como deveria de ser, como as coisas deveriam acontecer para mim. E quando você não dá uma forma e estrutura, você sai dessa realidade do certo, errado, como tem que ser assim, eu tenho que ganhar X por mês, simplesmente a minha vida expandiu. Eu comecei a receber muito mais, né, do que eu recebia lá no trabalho convencional, registrado, que você escuta que você tem uma garantia, porque é melhor um trabalho registrado, porque você tem garantias, isso, aquilo. Então, assim, se você entra no ponto de vista do outro, ou você tem um ponto de vista sobre isso, como seria você entrar na permissão? Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que minha mãe tem esse ponto de vista interessante. E gratidão, claro, por toda a preocupação da mãe, do pai, do irmão, da amiga, ok, sem excluir, sem discutir quem está certo, quem está errado, é entrar em total permissão, que é um interessante ponto de vista. E o que? Pergunta, como pode melhorar isso? O que mais é possível? As perguntas que eu mais usava, assim, é como pode melhorar isso?
Quando estava legal, uma coisa bem legal na minha vida, eu ficava assim, como pode melhorar isso ainda mais? Eu recebia uma pessoa para atender e e o atendimento era um sucesso, a pessoa ficava feliz, relaxado ou relaxada e ficava muito feliz com a sessão, muito grato ou muito grata. E eu entrava no espaço assim de o que mais é possível aqui? Como pode melhorar ainda mais tudo isso? E eu atender ainda mais pessoas, eu expandir ainda mais a consciência das pessoas. Onde estão essas pessoas que serão uma contribuição para mim? Universo, onde estão essas pessoas? Me coloque em conexão com essas pessoas. Eu escolho entrar em ressonância, né, com essas pessoas. Onde elas estão? O que mais é possível? Como seria elas me encontrarem com total facilidade, alegria e glória? Aí veio assim, monta o canal, abre o canal do YouTube. Aí veio assim, mas Andréa, e o julgamento do outro, o ponto de vista do outro? Você está preparada para receber os julgamentos? Ok, eu percebi que ok, tá tudo bem, eu não sou perfeita, eu não falo tudo certinho, eu não tenho de repente uma tonalidade de voz alta ou baixa demais, e o que tá certo, o que tá errado, o que é bonito, o que é feio, o que é agradável, o que não é agradável. Então assim, sabe, não entrar na limitação do que está bom ou que está ruim, o que está certo, o que está errado. Eu saí desse ponto de vista e entrei em total permissão de que é um interessante ponto de vista interessante do outro. E eu, André, respeito o interessante ponto de vista do outro. E respeito também, olho para mim e percebo que tudo que eu penso ou falo também é um interessante ponto de vista. Então, como seria você também? É um interessante ponto de vista meu, é um interessante ponto de vista do Axis Consciousness, do Gary, do Dan. É um interessante ponto de vista seu, que você tem esse ponto de vista em relação à minha pessoa. E percebe, pessoal, tanto positivo como falam aqui, tanto positivo como negativo. Tudo é um interessante ponto de vista. Ai, Andréa, você tem uma voz linda, interessante ponto de vista. André, você tem uma voz que não é tão legal. É também um interessante ponto de vista. E entrar na permissão e receber tudo. Quando eu entrei, quando eu entendi, quando eu entrei na total permissão, eu falei, ok, eu vou abrir esse canal e vou começar a falar aquilo que o meu coração tá cheio. E assim, não importa se eu tenho aqui, eu não tenho, mas assim, se eu vou um dia ter ou não, o que eu escolho hoje é não ter nenhum papelzinho aqui do que eu tenho para falar. Eu falo realmente o que o meu coração tá cheio. E em algum lugar ou para alguém isso vai fazer sentido. E se não, também tá tudo bem, tá tudo ok, né? Então assim, vamos fazer mais meditação aqui no canal também de puxão de energia, vamos expandir muito ainda a consciência, porque eu escolho isso. Como eu tenho muitos resultados aqui no meu espaço, eu tenho assim de resultados, eu tenho casos lindos que eu irei começar a compartilhar com vocês. Sem dar nomes, de repente eu falo um nome fictício, mas assim, pessoal, é tanta gratidão por ter essas ferramentas hoje. É tanta gratidão por você aí do outro lado, tá me assistindo, comentar aqui. Eu fico tão feliz quando eu leio aqui algo, qualquer coisa, uma sugestão, uma pergunta, sendo grato, sendo grata por aquilo que eu falo. É tão gostoso ler, é tão gostoso perceber que nós estamos talvez tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto. Eu estou aqui em Curitiba, né? E você? Comenta aqui embaixo, eu vou ter o prazer de ler, pessoal. Eu leio todos os comentários. Eu vou ter o prazer de ler qual é a sua cidade. Coloca aqui embaixo.
Eu quero saber qual é a sua cidade, qual é o seu país. Eu sei que eu tenho aqui pessoas da Alemanha, da Itália, eu tenho até os nomes aqui, mas eu não pedi autorização, mas um beijo no seu coração aí da Alemanha, que eu amo, que eu atendo online, faço vários atendimentos com essa pessoa, que é uma mulher linda, por sinal. E assim, o que mais é possível? O que mais é possível que você nunca considerou, nunca pensou? Você acredita que tem um problema? Será? O que está certo sobre isso que você ainda não percebeu? Como pode melhorar essa situação que você está vivenciando agora? Faça perguntas. Existe luz? Sim. E no próximo vídeo agora eu vou falar sobre o caos. Porque o caos, pessoal, é criação. Como assim, Andréa? Vem comigo pro próximo vídeo. O próximo vídeo eu irei falar sobre o caos. Ok? Um beijo onde? No seu coração.